As crianças podem usar o desenho como uma forma de expressar sentimentos ou emoções que não compreendem, ou às vezes elas simplesmente desenham o que lhe é familiar. No entanto, se uma criança está desenhando imagens de mãos dadas com estranhos, pode haver algo estranho acontecendo por ali. Então nesse vídeo iremos abordar sobre os desenhos perturbadores feitos por crianças, com histórias ocultas. Dito isso, bora lá! Martin e sua esposa são pais de 2 filhos, uma filha de 6 anos e um filho de 3 anos de idade. E Martin compartilhou algo perturbador que ele e sua esposa acabaram descobrindo. Sua filha, quem vamos chamar de Maria, adorava desenhar e eles sempre forneciam todos os materiais de arte necessários para que ela ficasse quieta e entretida por horas. Maria tinha uma mochila inteira cheia de materiais de arte, como marcadores, lápis de cor, lápis de cera e papel. Ela tinha uma pilha de desenhos em seu quarto e até mesmo na mochila, e a maioria deles eram desenhos normais e inocentes. No entanto, em um dia, Martin encontrou uma imagem no quarto de Maria que deixou ele um pouco confuso. Era uma imagem de uma mulher desconhecida segurando a mão de Maria, mas não se parecia com sua esposa. E no caso, essa mulher era loira e sua mãe era uma mulher morena. Martin perguntou a Maria quem era a mulher e ela disse que era a mulher que visitava ela às vezes. Podia ser algo que uma criança de 6 anos relacionasse à imagem como uma suposta amiga imaginária, mas quando Martin perguntou qual era o nome da amiga dela, Maria disse que era Lúcia, o que imediatamente alarmou Martin. Ele mostrou a foto para a esposa e perguntou se parecia com a irmã dela. Inicialmente ela respondeu que poderia ser qualquer pessoa, mas quando Martin mencionou que a filha disse que seu nome era Lúcia, ela lançou um olhar assustada, como se tivesse entendido imediatamente. Lúcia era o nome da irmã falecida da esposa de Martin, que morreu antes de ambos terem filhos. O casal foi até o quarto da filha e perguntou quem exatamente era Lúcia. Maria novamente disse que ela visitava ela às vezes. E tentando obter mais detalhes, o casal perguntou a que horas ela costumava aparecer e sobre o que conversavam. Ela respondeu que sempre era visitada à noite, na maioria das vezes quando ela estava desenhando. A esposa de Martin pediu a Maria para desenhar outra imagem dela na próxima vez que ela encontrasse Lúcia, só que com mais detalhes. E Maria concordou. A partir disso, Martin e sua esposa começaram a ficar em alerta referente à sua filha, e ficavam bem próximos ao seu quarto só para poderem ouvir caso ela estivesse conversando com alguém. Foi só algumas noites depois, enquanto estavam na cozinha, que o casal ouviu Maria falando com alguém em seu quarto. De repente, os dois foram silenciosamente em direção ao quarto para ouvir o que ela estava dizendo. Havia grandes pausas entre o que Maria estava falando, mas estava claro que ela estava conversando com alguém ou algo que não parecia estar lá, porque parecia estar respondendo a perguntas que os pais não conseguiam ouvir. Então depois de um tempo ela parou de falar completamente e foi nesse momento que Martin e sua esposa entraram no quarto e perguntaram se ela estava conversando com Lúcia de novo. Ela balançou a cabeça e eles perguntaram onde Lúcia estava no quarto. Ela apenas se virou, olhou ao redor e depois se concentrou no canto de uma parede e disse: "Ela está ali de pé." Martin e sua esposa olharam para o canto do quarto, mas não viram nada. No entanto, ambos concordaram que sentiram uma sensação estranha no ambiente e ficaram extremamente desconfortáveis. A esposa de Martin pediu gentilmente a Maria para desenhar como Lúcia se parecia naquele momento, detalhando cada aspecto. Maria concordou e o casal saiu do quarto sem falar mais nada, apenas com uma sensação estranha de espanto. Algum tempo depois, Maria chamou sua mãe novamente para o quarto, e Martin e sua esposa voltaram até lá. Maria apresentou um outro desenho que confirmou os medos do casal. Na nova imagem, Maria desenhou Lúcia com olhos azuis, uma pequena pinta acima do lábio e estava com uma roupa branca. O detalhe é que Lúcia foi sepultada vestindo branco e tinha olhos azuis, além de uma pequena marca acima do lábio. A esposa de Martin nunca foi próxima de sua irmã, comparecendo ao funeral por pouco tempo. No entanto, Maria nunca soube de sua falecida tia. Além disso, não havia fotos dela pela casa para que ela pudesse reconhecer. Martin e sua esposa disseram a Maria que não queriam que ela conversasse de novo com Lúcia. Isso não era porque Lúcia tinha feito algo particularmente horrível em suas vidas, mas sim porque realmente estava assustando o casal. Eles chamaram um padre para abençoar a casa e pedir que qualquer espírito que estivesse ali partisse em paz. E de acordo com Martin, depois desse dia, eles não tiveram que lidar com mais ocorrências desde então.
Esse próximo desenho foi feito em uma aula de um professor de arte. Com cada turma sua, o professor realizava o que ele chamava de desenhe e conte, onde as crianças desenhavam qualquer coisa que tivesse significado para elas, e depois contavam a história por trás disso. E o desenho da história foi feito em uma turma do 3º ano, e a maioria dos alunos desenhavam imagens deles ou de suas famílias, ou desenhos com seus animais ou qualquer outra coisa. Mas o menino estava desenhando o que parecia ser apenas fogo. As outras crianças na mesa dele olhavam disfarçadamente e riam dele enquanto ele fazia isso. E quando o professor de arte percebeu que o menino estava desenhando, ele foi até o menino e perguntou por que ele estava desenhando fogo, já que deveria estar desenhando algo que tivesse significado para ele. O menino então respondeu: "Eu sei, eu ainda não terminei." Então, o professor deixou o menino continuar a fazer o que ele estava fazendo. E enquanto os alunos terminavam seus desenhos, a professora voltou ao menino e notou que ele havia acrescentado uma casa ao desenho. O professor pediu ao menino para acompanhar ela até o corredor e levou o desenho junto. No corredor, a professora perguntou ao menino por que ele estava desenhando uma casa em chamas, pois isso era completamente inadequado para a proposta, e o menino respondeu: "Não é bem assim. Esta é a casa que meus pais tentaram incendiar comigo dentro dela." Depois disso, a professora ficou sem palavra e não sabia o que dizer. Ela guardou o desenho e pediu para ele voltar para o lugar dele e anunciou para a turma que todos levariam seus desenhos para casa, ao invés de fazer a dinâmica, já que o menino contaria sua história para todos ali na sala, e isso não seria muito legal de se ouvir, principalmente para uma turma do 3º ano. Essa próxima história vem de outro pai que quis permanecer anônimo, então todos os nomes são inventados. João e Cláudia são os pais de Letícia, que tinha 5 anos na época desses acontecimentos. Letícia era uma menina quieta e comportada, de acordo com seu pai, o que torna essa história ainda mais assustadora. O quarto de João e da Cláudia ficava ao lado do quarto de Letícia, e foi a noite em que os estranhos eventos aconteceram, porque Letícia foi ao quarto dos pais e disse que estava com medo de algo que estava dentro do seu armário. João a levou de volta para o quarto e mostrou o interior do armário para garantir que não havia monstros lá dentro. Na noite seguinte, Letícia voltou ao quarto dos pais, dizendo que havia um monstro dentro do seu armário novamente. Dessa vez, João e Cláudia deixaram Letícia dormir com eles. No dia seguinte, Letícia desenhou um retrato do suposto monstro que ela estava vendo e mostrou aos pais. João confessa que o desenho deixou ele totalmente arrepiado, mas até esse ponto tudo parecia ser coisas normais de criança. Até que uma das próximas noites, João e Cláudio acordaram com Letícia chorando e gritando. Eles correram para o quarto dela para ver o que estava acontecendo, e ela disse: "Estou sangrando", mostrando a parte de trás da blusa, onde havia o que pareciam ser 2 marcas de arranhão. Letícia afirmava que foi um monstro que fez isso. João revirou o quarto e a casa inteira em busca de qualquer pessoa que pudesse ter feito isso. E quando a casa se provou vazia, João e Cláudia não tiveram escolha senão assumir que Letícia provavelmente fez isso sozinha, de alguma forma, seja intencionalmente ou acidentalmente. No entanto, à medida que o tempo passava e o casal teve tempo para pensar sobre isso, a sequência de eventos parecia ser muito loucas para ser apenas uma coincidência. E mesmo quando Letícia voltou a dormir sozinha, ela nunca mudou sua história de que o monstro foi quem arranhou suas costas. Para que ela se sentisse melhor em dormir sozinha, eles mudaram os móveis de Letícia para o quarto de hóspedes e fizeram deste o novo quarto dela. Letícia foi ao quarto dos pais mais algumas vezes no meio da noite, mas nas próximas vezes que eles lhe perguntaram se ela viu um monstro novamente, ela dizia que não. Felizmente, nenhum dano físico foi causado a ela enquanto dormia novamente, depois de toda a mudança do seu quarto. A próxima imagem e história conta a história de Giovanna. Encontrou essa imagem em sua escrivaninha no quarto, porque ela deixava que seu irmão de 7 anos usasse a escrivaninha para desenhar. Mas ela achou estranho desde o início que seu irmão deixasse esse desenho específico na escrivaninha, porque normalmente ele levava todos os seus desenhos de volta para o quarto e escondia. Mas, como ele deixou este, ela sentiu que ele queria que de alguma forma ela visse. Ao dar uma olhada no desenho, parecia ser um desenho de família, inocente feito por uma criança de 7 anos. Mas escondido no canto havia uma figura negra, rotulada como o homem que leva.
Giovanna deixou o desenho em sua escrivaninha por alguns dias antes de notar o homem no canto, depois de olhar novamente para o desenho. O homem estava em um balanço, mas a família não tinha um balanço, e isso poderia ser explicado pela idade da criança. Mas ele nunca havia pedido aos pais por um balanço, nem demonstrou interesse em ter um. E abaixo do misterioso homem rotulado como homem que leva, parecia haver algum objeto que Giovanna pensou em ser uma janela ou algum tipo de porta no chão. Ela foi verificar no quintal em busca de qualquer porta ou janela, mas não encontrou nada. Alguns dias depois, enquanto estava no banheiro, que ficava do outro lado do corredor do quarto do seu irmão, Giovanna estava lavando o rosto quando ouviu o seu irmão rindo e falando. Poderia ser que ele estivesse apenas brincando com seus brinquedos sozinho, mas mesmo assim, depois de terminar sua rotina de cuidados com a pele e enxaguar o rosto, Giovanna foi verificar o irmão. A porta do quarto dele estava entreaberta, então ela olhou lá dentro e viu no chão, conversando com algo debaixo da cama. Ela rapidamente abriu a porta e seu irmão se levantou e se sentou na cama, desviando o olhar para a TV. Quando ela perguntou a ele com quem ele estava falando, ele disse que não estava falando com ninguém. Ela assumiu que ele estava apenas brincando então e foi dormir. Na manhã seguinte, o irmão acordou segurando um copo vazio, pedindo para que ela enchesse com um achocolatado. Então Giovanna foi para baixo encher o copo e pegar alguns lanches para si mesma. Ela entrou no quarto do irmão, para sua surpresa, o viu dormindo profundamente. Ela acordou ele, entregou o copo, mas ele insistiu que não havia pedido por isso. Ela sabia que ele havia pedido, mas não discutiu e deixou o copo ao lado da cama dele. Naquela noite, por volta das 4 horas da manhã, Giovanna acordou ao ouvir seu irmão falando novamente. Então ela foi até o quarto dele e espiou lá dentro. E nesse dia, a última coisa que ela se lembrava era de ouvir o seu irmão falando com alguém e ver uma sombra negra no quarto. E a próxima coisa que ela lembrava após isso é de acordar em sua cama na manhã seguinte. Ao confrontar seu irmão, ele negou ter qualquer lembrança de falar com alguém na noite anterior. Quando Giovanna decidiu contar aos pais sobre o desenho e o que ela pensou ter testemunhado na noite anterior, eles conversaram com ele e ele disse que a pessoa no desenho é o homem que leva, e que ele pega as coisas e as traz de volta, ressaltando frases como: "Eu realmente confio nele, ele é meu melhor amigo, ele também me dá frutas vermelhas, acho que são chamadas de cranberries, agora ele não vai voltar." Giovanna não sabe se o que viu no quarto do seu irmão foi um sonho ou não, mas ela lembra vividamente e diz que não pareceu um sonho. No entanto, se não foi um sonho, ela não tem lembrança do que aconteceu depois de ver aquela sombra no quarto do seu irmão. E depois daquele dia, seu irmãozinho não mencionou o homem que leva desde então. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar um like e se inscrever caso ainda não seja inscrito. E até a próxima.